Show de bola. Então tá bom. Vamos lá então, minha amiga. Após a execução da primeira etapa do projeto para exploração no rio, um órgão público responsável constatou que 70% dos peixes rio poderiam ser consumidos. O pesquisador, duvidando da eficácia do programa de exploração, decide comprovar a veracidade da informação dada pelo governo, testando sua suspeita de que a proporção é menor. Muito bem, então a gente está falando de um teste unicaudal para a esquerda, né? Porque ele acha que é menor, concorda comigo? Muito bem. Sim, eu fiz esse exercício. Ah, então tu já sabe fazer isso? Então, Não, então tá, tu pode... Eu não sei, pode ser que esteja errado. Tá bom, vamos fazer então, vamos só garantir então que você acertou. Decide comprovar a diversidade, proporção de peixe. Para tanto, analisou 400 peixes desse rio após alguns meses de execução dessa parte do projeto. Especifique o parâmetro de interesse e formule as hipóteses estatísticas adequadas para o problema. Bem, como é que é a hipótese aqui? Existe a hipótese de que né, de certa forma, 70% aqui 70% dos peixes, né? Então, vamos dizer assim, essa é a hipótese nula, a hipótese que veio originalmente, certo? 70%, então. Como é um teste de proporção, a gente não costuma chamar de mi, a gente chama de p, né? Essa nomenclatura aí muda de livro para livro, então se eu usar uma diferente do teu professor, tu pode tentar se adaptar, beleza? Só que o nosso carinha aqui da alternativa acha que é menor que 70%. Certo? Certo. Então, é isso. Agora, muito bem. Feito isso, né? Tá aí. Eu acho que é simplesmente isso. Certo? Tá batendo. Eu te mandei a correção também, que o professor enviou o gabarito dessa lista já. A questão é que a gente ainda não fez conta alguma, né? Na realidade, a gente só propôs aqui a hipótese nula, que é ser igual a 70%, e a alternativa que é ser menor que 70%, certo? Agora, o que é o erro do tipo 1? Isso também depende desse problema. Para qualquer problema de estatística, tipo 1 é uma coisa e tipo 2 é outra coisa. O que é o erro de tipo 1, você sabe? Sim, é quando rejeita a hipótese nula. Quando ela é a verdadeira, exatamente. E o erro de tipo 2 é aceitar a hipótese nula quando ela é a falsa. Então você pode, na prática, né, minha amiguinha, sempre se basear baseado no cara da hipótese nula mesmo, né? Tu não precisa ficar pensando que a alternativa, então, seria verdadeira, esse tipo de detalhe, sabe? Tu pode decorar dessa forma bem fácil, certo? Muito bem. Então, tá bom. Então tá ótimo. Agora, com isso em mente, né? Continuemos. Qual que é a próxima pergunta? Tá. Obtenha a região crítica do teste para o nível de significância de 5%. E aí, como é que você faz um negócio desse? Eu esqueci de avisar, mas o professor permite que a gente use um aplicativo para calcular algumas coisas, chama Probability Distributions. Então, essa questão eu acabei usando o aplicativo também. Mas eu transfiro a significância de porcentagem para o número normal, né? Fica 0,05. Daí faz a distribuição normal de P para conseguir a média e a variância. E daí eu coloco a média e a variância no aplicativo para conseguir a região crítica. É isso aí. Eu acho que é isso. Muito bem. De fato, né? Do jeito clássico, a gente usa uma tabela, né? Mas tudo bem, tudo bem. Se é o que tu tá propondo aí, joga os 5% lá e já era. Se puder, me passe esse aplicativo aí, porque vai que é legal, né? Hoje mesmo eu estava ajudando uma galerinha aí em estatística. Eu fiz 4 atividades ao mesmo tempo, para 4 pessoas de estatística. Assim, eu tinha que ficar mudando o dado de uma para outra. E daí era chato ficar olhando lá na tabela, sabe? Então eu também uso um monte de sites. Eu não O sei aplicativo é muito bom. Você baixa no celular e calcula a proporção na hora. Proporção e probabilidade. Parece legal, parece bem legal. Show. Bem, anyways. Vamos lá. O que nós temos aqui? Bem, se você procurar o 5% lá, você vai achar que, né, é decorado esse aqui do 5%, né? O Z crítico de 1.9, né? É 1.645, é isso? 1.645? Então, quando eu jogo no aplicativo, a gente coloca elevado ao quadrado, né? Que é passando da variância para o desvio padrão. Não, mas ele tá pedindo ali o Z crítico, não tá falando de desvio padrão.
É que o Aqui professor na C. falou pra gente convencionar de usar sempre desvio padrão, tanto que se você olhar a correção que eu mandei também... Não. Mas assim, na C não tem nada sobre isso. Só se ele tá falando. Tá, tu pode me mandar, talvez seja uma outra forma de abordar o problema, mas assim, quando a gente vê nível de significância de 5%, a gente tá falando do intervalo de confiança de 95% dos dados, né? E daí, o que que tu faz? Tu vai na tabela e vê que esse 95% está associado com o Z de 1.645, certo? Tá, continua, eu vou ver como você faz. Porque, tipo, não tem desvio padrão. Não foi dito nada, né, sobre desvio padrão aqui na prática. Daí, o que que acontece, né? Se tu olhar lá na tabela, eu não sei se tu tem uma tabela aí, né? Mas se tu tiver, é legal de ver. Eu posso abrir uma aqui, só deixa eu abrir. Um segundinho. Cadê? Tá aqui. Vamos pegar esta aqui, que vem do começo até o fim. Que existem tabelas que vão do meio, começam do meio, tem tabelas que começam do fim, né? Então aqui, olha só, tá aparecendo uma tabela cheia de numerozinhos aí? Agora sim. Certo, o que que acontece? Nós estamos buscando 95% de intervalo de confiança, ou seja, a gente está num gráfico como esse aqui, tá bom? E essa parte branca aqui tem que ser 5%. Então significa que a parte escura, ela tem que ter um valor de área, né, que a gente sabe que essa parte preta aqui representa a probabilidade, mas é a área abaixo da curva, na tabela Z. Então, o que que acontece? Tu vai procurar 95 e tu vai achar o 95 aqui, ó. 0.949, 0.951, ou seja, seria o valor entre eles. Aqui eu estou passando a mãozinha. Qual que é o Z associado? É 1.6, tá vendo? E daí tu vem aqui em cima, 1.6, 4,5, né? Porque do 4 para o 5 é 4,5. Então seria o Z crítico de 1.645, tá bom? Esse é o Z associado com nível de confiança de 5%. Significância de 5%, tá bom? Beleza. Show de bola. Tá entendendo? Tá tranquilox? Beleza? Tô tentando, é um jeito diferente de fazer do que o professor passou. Porque, tipo, eu não sei como é que ele passou. Normalmente as pessoas fazem desse jeito. Agora, por exemplo, eu fiz 7 questões desse jeito, assim. Não sei se ele faz diferente, é ele que é o diferente. Qual que é o gabarito aqui? Eu te mandei. É que tem... ali, casa gabarito, beleza, acho que entendi. Isso, lista 9. Tá, agora vamos ver a C. Tá. E parada é essa, velho. Ele tá usando o que aqui pra resolver? Tá vendo aí o que eu tô mostrando ou não? Ah, tá vendo a tabela aí. Deixa eu mostrar. Ó. A região crítica é dada... Tá, ele tá usando o valor P, eu acho, então. Eu não acho o valor P tão legal, assim, tão auto-evidente para resolver os problemas. Mas beleza. Vamos ver o que ele fez aqui. Tá, a região crítica é dada pelo P menor que K. Olha, o jeito que ele escreve assim é muito ruim, né? Porque não deixa evidente o que tu tá encontrando, entendeu? Pô, não deixa evidente. Eu vou fazer o quê? Tu olha um monte de valor sendo jogado numa fórmula sem entender o que tá acontecendo. Agora, minha primeira reação vendo isso foi assim. Não, mas tem que ser mesmo. Agora, olha só. Deixa eu te mostrar aqui na prática o que tá rolando, tá? Quando a gente está resolvendo um problema como esse, que supostamente pode ser descrito pela distribuição normal, né? Essa é a primeira suposição aqui, nem todo problema da natureza é descrito pela distribuição normal. A gente tem o que ele pede aqui, o nível de confiança de 5%, certo? Então, o que é o 5% na prática? É você pegar uma parte do gráfico aqui que vai te dar 5% da área abaixo da curva, ok? Então a gente está inferindo isso, que aqui tem 5% da área abaixo da curva, tá bom? Então significa que todo o resto vai ter 95%, obviamente, obrigatoriamente, porque o axioma da probabilidade diz que a área abaixo da curva que descreve o teu problema tem que dar 1. Então aqui é 95. Daí o que aconteceu? Eu fui lá naquela tabela que eu te mostrei agora há pouco e observei qual era o valor de Z associado com o 0,95. Foi isso que eu te mostrei aquela hora, certo? Justamente.
Eu posso até te mandar de novo aqui, ó, te mandar essa tabela, e daí essa tabela tá aí para isso, entendeu? Ela tá aí para que você verifique, né, a área. Então, eu olhei lá que o Z associado com 95%, ou seja, o que deixa só 5% aqui para a região crítica, para a região fora do problema, é o 1.695, é um 645, desculpa. É um resultado clássico, assim, ele aparece o tempo todo na estatística, tá bom? Quando tu quer 5% de significância. Então, pronto, é isso. A gente usa a tabela. Agora, me parece que o teu professor está fazendo de um outro estilo. Ele está usando o que eles costumam chamar de valor P. Sim, inclusive na segunda aula sobre teste de hipóteses, a gente aprendeu a calcular valor P para testar as hipóteses. Eu não costumo utilizar o valor P, mas na realidade, se o aplicativo que ele está utilizando é esse aqui, ó, é esse aqui que vocês usam? Isso. Ele, na realidade, ele não está exatamente usando o valor P, né? O que ele fez aqui foi normalizar o problema. Uhum. Tipo, aqui o 0,7 é o 70%, certo? Uhum. Esse seria a nossa média da hipótese, né? Agora, a Isso. média do valor foi o que ele obteve, né? Porque em nenhum momento diz aqui. Não diz. Porque dá para fazer essa conta, é óbvio que dá para fazer essa conta. A questão é que eu só estou te mostrando o que é o 5% por enquanto. Eu nem comecei a fazer conta nenhuma. Né? Então, tá aqui, ó. Esse é o 5%. A gente obtém dessa forma. Agora, se ele obtém de outro, jogando no aplicativo lá o 5%, beleza, legal. Melhor ainda. Eu preferiria fazer isso sempre, mas meus alunos não deixam, né? Eles querem que eu mostre a conta. Mas então tá. Nem toda ocasião dá para usar o aplicativo. Então tá. Beleza, agora vamos para D. Se o número de peixes na amostra que representa o risco para a saúde for igual a 155, então, na medida dessa hipótese alternativa, deu 155, tá? Qual será a conclusão do pesquisador? Muito bem. Essa Então, questão eu não entendi o que era para fazer, nem com a correção. Na D, tu não entendeu? Não, eu achei confuso. Tipo, na correção eu vi o que tem que fazer, mas eu não entendi por quê. Certo. Tudo bem, não se preocupa. Veja, a gente já entendeu que se trata de um problema unicaudal e a gente quer o nível de significância de 5%, certo? Uhum. Portanto, se a gente obter um Z calculado, ou seja, depois de fazer as continhas, e esse Z estiver dentro da região crítica, ou seja, dentro da região rosinha aqui, que pega os 5% mais extremos, né? Significa que você tem que aceitar que esse dado colhido aqui pela hipótese alternativa, ele é tão extremo que não pode ter sido apenas uma flutuação de dados. Então, para um nível de significância de 5%, você vai ter que rejeitar a hipótese nula, de fato não era 70%, e aceitar a alternativa. Na realidade, era menos de 70%. Por isso que eu tenho que inverter a parada aqui, porque eu coloquei lá pro lado direito, porque normalmente é mais, né? Deixa eu girar aqui e inverter horizontalmente. Aí, ó, pronto. Você consegue ver as coisas ao contrário? A gente tá falando da outra região, né? Menos, a gente quer 5% menores, né? Beleza? Então é isso. Tu vai fazer uma conta agora, e se o valor de Z ele der menor, né, que o menos 1,645, né? Porque a gente tá nessa região para trás. Desculpa, tá? A conta é a mesma, só que é com sinal de menos agora. É a mesma coisa, mesma lógica, tudo a mesma coisa, só com sinal de menos, tá? Se você obter o valor menor, né, significa que de fato seu dado é tão extremo que a hipótese nula era mentira. Ok? Então como é que a gente faz essa conta agora, né? Vamos com calma. Eu recentemente recebi um arquivo muito bom de alguns coleguinhas aí da IBMEC. Eles têm um formulário assim insano. Tem tudo que tu imaginar e mais um pouco lá. Tipo de material assim que a gente tem que guardar no coração. Então eu vou te mandar aqui, ó, ele. E nós temos que levar em conta que apesar de nós estarmos falando de uma distribuição normal, nós não temos dados de média, né, e desvio padrão, porque ele nos deu proporções, certo? Uhum. Então a gente tem que usar a distribuição de proporção, que lá na tabela é essa aqui, ó. Deixa eu te mostrar, essa aqui. Para a proporção populacional, nosso caso, certo? Muito bem.
Então, esse é a conta do Z. O Z vale a mesma parada, né? Só que tem que se adaptar ao nosso caso. Então, vamos encontrar o Z para poder fazer a comparação com esse valor de Z crítico aqui. Esse Z crítico, esse valor, ele está simplesmente associado com o nível de significância. Nada além disso. Para qualquer outro problema, seria o mesmo Z crítico. Poderia ser um outro problema, sobre salário, sobre, sei lá, casas, qualquer coisa. 5% é sempre 1,645, ok? Acabou. Agora vamos fazer a conta para os dados do problema e ver se vai ser menor ou maior que isso. Bem, o nosso valor da hipótese nula está aqui, 70%. Certo? Esse valor, ele vem aqui. Claro que ele vem aqui normalizado, ele vem aqui transformado em número bruto, né? Não em número porcentagem. Então eu acho que tu sabe que 70% é 0,7, certo? Uhum. Tudo bem até agora? Sim. Tá. Agora a gente tem que achar a proporção do nosso caso. Como é que a gente vai fazer isso, né? Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai olhar que são 400, né? Por uma amostra de 400, e desses 400, 155 estavam com risco à saúde, certo? Então, quanto é isso em porcentagem? Né? A gente tem que avaliar isso. Era quanto? 155, né? Então, a gente vai fazer a proporção como se estivesse calculando uma porcentagem lá no ensino médio. 155 dividido por 400. Ok? Uhum. Isso dá 0,38. Bem abaixo, né? Do 70%, concorda comigo? Uhum. Então, olha só. Aqui tu precisa já ter aquela olhar de malícia, aquela avaliação. Tá bem abaixo da hipótese nula, certo? Então é de se esperar que aqui a gente vai ter que rejeitar a hipótese nula, já de cara. Ok? Então tá bom. Fique atento a isso. Eu gosto disso, né? Tipo, quando eu tô com pressa, eu não vou conseguir resolver tudo, eu já olho, né? Faço só essa conta e percebo, pelo amor de Deus, tá muito longe. Então, com certeza, a gente vai ter que rejeitar a hipótese nula, beleza? Então tem que pensar desse jeito. Senão você vai perder muito tempo. Assim, é bom a gente ter segurança de qual é a nossa resposta, né? Se der alguma conta aqui que não vai dar a hipótese, rejeitar a hipótese nula, pode ter certeza que eu errei alguma coisa. A discrepância dessa não tem como, né? Uhum. Pronto. Então agora a gente está apostos a encontrar o valor do Z calculado, aquele que a gente vai comparar com o crítico, e se for menor, a gente vai ter que rejeitar a hipótese nula, aceitar a alternativa. Então agora tem que fazer essa continha aqui, né? Essa continha aqui, como é que faz, né? Continha de menos e tal. Né? Quanto é que vai ficar ali? Na parte de cima, menos 0,7, vai dar menos 0,3125. Agora é dividido por esses carinha chato ali. Vai ficar 0,7 vezes 0,3. 0,7 vezes 0,3. Dividido por 400. Raiz quadrada. 0,023, tá bom? Uhum. Pronto. Agora a gente faz essa divisão aqui. Olha só, é conta, mas não é tão difícil, né? Mas continha de mais e menos, tá louco? Para ter passado no teu vestibular aí, deve ter feito conta bem mais difícil, né? Vai dizer. Olha só que dado absurdo. Deu Z igual a menos 13,6. Meu Deus. Menos 13,6 é uma coisa muito louca, né, cara? É muito abaixo. Olha só, o nosso Z crítico aqui era menos 1,645. E nós achamos menos 13. É muito para trás, certo? Menos 13 é muito para trás. Muito mais negativo, certo? Concorda comigo? Uhum. Isso. Então claro, meu desenho não tem nem como eu colocar onde ele vai estar, mas eu vou dizer que o Z calculado está aqui. Menos 13. Então ele está bem dentro da região crítica. Certo? Então, se ele está bem dentro da região crítica, para um nível de significância de 5%, devemos rejeitar a
hipótese nula. Beleza? Uhum. É isso aí, né? Só recapitulando aqui, 70% dos peixes poderiam ser consumidos, mas a gente percebeu que peixes que apresentaram risco de saúde foram igual. Ah, tá. Peraí, tem um problema aqui. Putz. Aqui ele diz que podem ser consumidos 70%. Aqui ele diz que não pode ser consumido 155%. Então a gente está tratando de coisas discrepantes, né? Então, se não pode comer 155, significa que pode comer 400 menos 155, certo? Uhum. Que é o que tá Putz, no gabarito, que eu achei confuso. Eu não tinha que é entendido o essa parte. 200. É, pois é, por isso, faltou a interpretação nossa aqui, minha também. Ó, se o número de peixes da amostra que apresentarem risco à saúde for 155, então eu não posso comer 155. Ou seja, eu posso comer 245. Uhum. E aqui a estatística de 60% é com os que podem ser consumidos sem risco à saúde. Então a conta não é com o 155 aqui, é com o 245, entendeu? Então muda algumas coisas. Mas não tem problema, a lógica continua sendo a mesma. Quanto que é 245 dividido por 400? Dá 0,6125. Exatamente o que eu acabei de pegar na minha calculadora. 6185. Beleza. Agora sim, né? A gente não vai colocar aquele número tão louco ali, vamos colocar o 06185, que já é um pouco mais relevante, né, para o nosso caso, porque daí já é mais perto do 0,7, né? Então pode ser que rejeite, pode ser que não. Essa subtração aí, menos 0,7, vai dar 0,0875. Ok? Ah, meu Deus. Sem comer, eu fico meio tremendo aí, mas tudo bem. Não. Agora divide ali pelo valor, né? Dividido por 0,023, deu menos 3,8. De fato, ainda continua bem dentro, né? Menos Uhum. 3,8 é bem dentro. Então, ele está bem dentro da região crítica. Então, a gente tem que rejeitar a hipótese nula. Concorda comigo? Rejeitamos a hipótese nula porque ele está aqui bem dentro da região crítica. Tá, então, Beleza? assim, só para eu ter uma noção geral para outros exercícios. Sempre que esse valor estiver dentro da região crítica, então eu rejeito a hipótese nula? Exatamente isso. Tá. Pode ter certeza que é sempre isso. Estar dentro da região crítica significa isso. Beleza? Tá Só tome bom. cuidado com a continha do Z calculado, em verificar lá se é bicaudal ou unicaudal, né? Esse tipo de coisa costuma ser confuso, né? Uhum. Beleza? Então tá bom. Então, que mais nós vamos ver? Qual questão tu quer fazer? Me fala. Peraí, deixa eu anotar isso. Acho que dessa lista tá tranquilo. Tem a lista 10 que eu fiquei com mais dúvida. Tá bom? Vamos ver. Lista 10. Que eu comecei a fazer, mas o professor não liberou o gabarito ainda dela. Qual questão? Eu fiz a 1 e a 2. Tu fez a 1 e a 2? Uhum. Cara, valor P é um negócio que eu não trabalho, não gosto de trabalhar, cara. E ele gosta, hein? É. E aí, tu me manda o que tu fez da 1. Putz, peraí, eu vou ter que tirar foto. Vamos ver o que pede aqui também, que eu já tô chorando antes de ver, né? Tá doido. Deixa eu ver aqui. É chato essa questãozinha, hein? Tá doido. Dados. Meu Deus, mas também essa qualidade que eu coloquei aqui. Parece um videogame velho. Dados do 7?
relatam que quase a totalidade, 97% dos motoristas utilizam o cinto de segurança. No entanto, com relação ao banco traseiro, o cinto é usado apenas 23%, né? Essa gente é louca. Para saber se a proporção dos veículos que passageiros do banco traseiro utilizam o cinto aumentou, 2021 foram selecionados ao acaso 150 veículos com passageiros do banco traseiro e verificou-se que 42, novamente uma proporção então, né? Temos uma proporção aqui. Utilizam o cinto. Estavam 42 dos 150, o que é quase um terço, concorda comigo? Uhum. Ótimo. Olha só, é tu que fez isso aqui? Meu Deus, que coisa mais bonita. Tá muito bem escrito. Obrigada. Formule as hipóteses adequadas, especificando o parâmetro a ser testado. Vamos ver as suas hipóteses. Tá bom, vamos ver aqui. Ari Parará, escreveu bem. Beleza. Então, a hipótese nula é que seja igual a 23%. Eles falaram que é 23, né? Então, nós achamos que é igual a 23. E a hipótese alternativa é que é mais que 23. Porque deu quase um terço, que é mais que 23, né? Muito bem. Muito bem. Questão A, certíssima. Vamos ver a B. Qual é a estimativa pontual do parâmetro de interesse? A estimativa pontual do parâmetro de interesse. Eu acho que ele está falando da porcentagem, né? Divide 42 por 150. Continha de bar. Isso mesmo. O bar do lado da USP lá. Tem bar do lado da USP? Eu já fui só na parte de astrofísica lá, na Lá época do doutorado. Dentro das próprias faculdades, tem espaço comum dos alunos que vira bar. Ô, louco, dá pra beber dentro da faculdade? Dá. Caraca! Que massa, velho. Meu, pro pessoal que tá na graduação deve ser bem divertido. Eu não vou muito, mas deve ser legal. Pode crer, é isso aí. Foco em se formar também. Eu, enquanto não tinha passado em cálculo, não, mentira, eu ia assim. Mas eu não saía de casa. Tipo, sabe aquele trilema dos universitários? Tu só pode escolher 3, né? Ou tu tem vida social, ou você dorme, ou, né? Você tem esse trilema, você só pode escolher 2. Eu Né? tô assim com estatística. Não tô saindo, não tô assistindo a Copa, não tô fazendo nada, só estudando. Eu tinha escolhido dormir e notas. Social, Tô dane-se. assim. É o mais saudável, eu acho, né? Se bem que vida social é importante também. Anyways. Beleza, certinho. Vamos para C. Qualquer pergunta? Calcule o nível descritivo, o valor P do teste. Bem, para calcular o valor P, cara, tu sabe a equação? Tem uma equação para calcular o valor P. Tipo, é Então, isso? o professor ensinou a calcular pelo aplicativo também, que é fazer a mesma coisa que eu já tinha feito no outro exercício. Eu, sinceramente, não lembro. Eu não lembro, porque eu uso tão pouco isso, mas eu sei que existe. Deixa eu achar aqui na minha lista de muitas coisas infinitas aqui. A gente pode jogar, tipo, P-Value Calculator no Google, que ele vai dar ali bem massa pra nós, né? Porra, não tem aqui nesse negócio. Deixa eu jogar aqui. P-Value Calculator. P-Value Calculator, muito bem. Proportion, porque o P-Value, né, depende do tipo de distribuição que tu tem. P-Value Calculator. Tá. Eita, tá ruim aqui. Beleza, bem, se tu pode jogar no aplicativo e pronto, né? Quem sou eu para dizer para tu não fazer isso, mas... Então, aqui em Proportions. Group A, Samples, Group B, Samples, mas... nós só temos um, né? Em means. Não. Eu tenho, é que eu uso uns sites, assim, bem doidos, que eles meio que resolvem tudo para nós, né? Então eu te mandei um aí. Só que se o teu aplicativo já faz isso, né? Tá melhor ainda. E aí, vamos ver o que tu fez ali. Eu não queria olhar, né, o que tu fez, mas deixa eu ver. Tem uma conta para isso, né? Quer aprender a fazer essa conta, moça? Pode mostrar. Se for mais fácil, eu começo a fazer desse jeito. Tá, eu tenho na apostila, não queria ver lá, mas vamos ver, né? Deixa eu abrir minha apostila. Aquela que eu te enviei tem isso. Uhum.
Deixa eu abrir aqui. É na última página. Eu nunca chego lá. Opa, abri a apostila errada. Apostila de estatística. Beleza. The student. Aqui, valor P. Cadê a conta? Se o valor P é menor que alfa, rejeita-se. Se o valor P é maior que alfa. O valor P é o valor da região crítica. Uhum. Então eu obtenho ele com a minha tabela. Agora, avaliar se ele é maior que alfa ou menor que alfa, na prática você tá. O alfa, na real, está associado com o valor crítico. Né? O valor P é dado no teste de proporção por esse negócio aqui. É aquela conta que eu estava fazendo. Eu só não chamei de valor P. Isso. Tá? Então, novamente, né? Vamos lá. Nível de 4%. Tu tem que ir lá na tabela e ver, né? Qual é o 4%. Tá? Não tem jeito, cara. Tipo, é que ele já faz tudo para ti. Para tu fazer a conta, tu tem que olhar na tabela. Não tem jeito. Uhum. Vamos olhar a tabela que eu te enviei, né? Nós queremos 4%. Então, deixa eu abrir ela aqui. Tá lá no teu WhatsApp, mas tu pode acompanhar comigo aqui. Nós queremos, então, que sobre 4% lá no último canto, certo? Uhum. Ou seja, nós queremos que a área escura seja 96%, que é aqui onde eu estou passando o mouse, no 1,75, tá vendo? Não tá aparecendo agora, não. Sério? O que tá aparecendo aí? Tava aparecendo a... Muito obrigado. É que eu não posso ver também nem o que eu estou apresentando. Tá bom. Agora sim. Ó, aqui, olha só. Tá aqui já era 4%, nós queremos 96%. De área escura é quando eu estou passando do mouse. Tu pode reparar que é 1,75. Concorda comigo? Uhum. Então tá bom. Então nós temos que o nosso Z, né? O nosso Z crítico, que é o alfa, né? É 1,75, eu acabei de falar, né? Isso. Agora, nós temos que achar o valor P, que é com essa conta. É a mesma conta que eu estava fazendo antes, sacou? Então, qual que é o valor da nossa conta? O valor da nossa conta aqui de porcentagem, a gente tem que fazer 42 dividido por 150. Faz aí para mim 42 dividido por 150, por favor. Peraí. Dá 0,28. Isso aí, perto daqueles 30% que eu falei. O P0, eles estavam dizendo que era 23%. Beleza? Uhum. 23%. E, novamente, aqui é 28. É 28. Quem que é P0? Quem que é Q0, né? É 1 menos 28. Uhum. Então, deixa eu. Né, vou ter que apagar aqui tudo, que senão vai ficar uma inhonca. Vai ficar 0,28 vezes 1 menos 0,28, que é 0,62. 72. Dividido pelo N, que é 150, certo? O N é sempre o número da amostra, certo? Uhum. Pronto. Agora a gente faz a conta aqui, de novo, né? Se tu quer fazer com conta, é assim, né? Meu, enquanto tu puder usar o aplicativo lá, usa, que essas contas elas são fáceis, mas elas são chatíssimas. Demora pra fazer na hora da prova. Mas ele, o professor libera o aplicativo na prova. Mas é coisa da tua geração, sei lá, tua geração é a geração Y, né? Porque, meu Deus, antes a gente não podia ficar usando esses aplicativos durante a prova. Então eu tô fazendo extremamente rápido aqui, assim, na boa. Cheguei já na resposta aqui da raiz da 0,036. 0,036. Poder usar esse monte de software e tal, eu acho que é uma mão na roda. Uhum. Agora 0,05 dividido por isso, né? Deu 0,13. Se eu não errei nenhum... Errei. Que merda. Tinha um zero ali no lugar errado. Dividido por 0,036. Agora sim, deu 1,38. Agora sim. Tá bom?
Então significa que o nosso Z calculado é 1,38. Então, qual que é a avaliação? Nós estávamos discutindo se tinha mais gente, né? Do que eles diziam que tinha. Então, nós estávamos avaliando se estava dentro da região crítica ou não, certo? O nosso Z crítico, a gente viu lá na tabela que era 1,75, certo? Uhum. Então, se para um nível de 4% o valor, né, se for dizer acima de 1,75, significa que ele está dentro da região crítica. Significa que, de fato, nós temos que ignorar a hipótese nula e sim a média de pessoas que usam é maior. Só que a gente obteve um valor que não é maior que 1,75, a gente obteve 1,38, tá vendo? Uhum. E esse valor está fora da região crítica. Ele, por si só, é maior que o Z crítico. Quer dizer, desculpa, ele é maior que a média proposta. Né? A gente obteve quanto de média lá tinha sido? Com a conta que tu fez? A conta que tu fez deu 28, certo? 28%. Uhum. O problema dizia 23%. Mas não foi um valor alto o suficiente para a gente ter que considerar que ele muda a estatística do problema, entendeu? Não foi alto o suficiente. Então, não é um dado que pode obrigatoriamente ser considerado como um mudador de paradigma. Ele pode ter sido só uma flutuação dos dados, porque ele ainda é bem próximo, né, Uhum. da média. Beleza? Uhum. Então, nesse caso, a gente tem que rejeitar a hipótese alternativa e aceitar a nula. Aceitamos a nula para nível de 4%. Ou seja, a média de fato é 20 e poucos por cento lá, 23, não lembro quanto que era. 23% de pessoas que usam cinto. Beleza? Beleza. Entendeu a lógica? Entendi. Entendeu mesmo? Então é uma continha e tu compara no gráfico. Não fica muito mais didático, visível, quando tu vê a coisa acontecendo no gráfico? Fica. O professor tá cobrando a gente fazer pela normal. É. Então é isso aí. Tu, por acaso, quer fazer outra? Deixa eu dar uma olhada. A 2 acho que é bom de dar uma olhada na 2 porque a 2 não é proporção, é média. Eu lembro que a gente diferenciou isso na hora de dar aula, como calcular. Sim, existe a distribuição da média e a Isso. distribuição da proporção. Né? Na média, tu tem que ter o desvio padrão também, etc. Eu vou te mandar o que eu fiz na 2. Tá A bom. 2 é curtinha. Tá. Eu vou no banheiro, mas tenta dar uma recapitulação no que tu fez, então. Já volto, tá? Tá Um bom. instante.
Voltei, moça. E aí? Vamos ver o que você mandou. Conseguiu recapitular as coisas que você fez? Consegui. Estabeleça as hipóteses. Vamos ver, nem li o problema. Uma fábrica, o tempo que o produto leva para ser montado tem distribuição normal com média igual a 30. O departamento de produção fez uma série de modificações para aprimorar o processo de produção e a qualidade do produto, mas não sabe como essas modificações irão afetar o tempo médio de montagem. What the fuck? Estabeleça as hipóteses. Bem, eu acredito que a hipótese seja igual a 30 ou diferente de 30, né? É, foi isso que eu coloquei. Então é bicaudal, certo? Isso. Daí eu fiquei com dúvida se o jeito que eu fiz tá certo. Vamos com calma. Foram anotados os tempos de montagem de 25 produtos. Olha só, né? Isso aqui, minha amiga, talvez tu não possa utilizar a distribuição normal, tá? Uhum. O que que acontece? Tu sabe o porquê disso? Não. Não tens ideia? É porque tem uma quantidade baixa, tem uma quantidade Uhum. baixíssima de amostra. Quando tem uma amostra baixa, daí não rola, beleza? Entendi. Então, abaixo de 30, né, já é pequeno demais. Então, tu teria que usar T-Student, Uhum. ok? Na T-Student, de modo geral, eles vão dizer que a variância populacional, o desvio padrão populacional é desconhecido. Mas ele dá o desvio padrão da amostra aqui, que é esse valorzinho aqui. Uhum. De modo geral, tu vai usar T-Student quando tu tiver um tamanho de amostra pequeno, tá? Entendi. Então, se tu não usou T-Student, tu fez errado. Eu E não tu sei. usou, tu usou a normal, né? Não tá tão, tipo, tá errado, né? Vai ser uma coisa aproximadamente próxima, né? Mas tu não pode Uhum. afirmar que é a mesma coisa. Nesse caso, tem que usar Student. Foram anotados os tempos de montagem de 25 produtos. O novo processo obteve o tempo médio de montagem de 31. Um pouco mais. Variância igual a 31,7 minutos quadrados. Calcule o nível descritivo do teste. Conclui o nível de significância 5%. Tá rolando umas buzinas aí. É, daqui a pouco Do vai esse jogo. jogo. Sério? Putz, eu tô É uma perdidão. hora. Você mora em Portugal, daí começa às 1? Isso. 1 da Às 1 do tarde. Brasil, às 4 aqui, né? Ah, Putz, cara, às 4 aqui. Que horas são aqui em Portugal? Que eu não tenho noção. Às 4 aqui? Tipo, daqui a 7 minutos, então. é. Bosta da aula. Ai, que desgraça. Menino também, pelo amor de Deus, né, cara? Pedir aula essas horas é pra acabar, tá louco. Só maluco que aparece pra mim. Cadê a conta que tava aqui? Sumiu? Voltou. Anyway. Bem, tu sabe fazer o teste T-Student? Sei. É que assim, o que eu aprendi do T-Student é que eu precisaria fazer a variância da variância amostral. Só que para É fazer a uma das variância coisas, né? amostral, eu precisaria de todos os dados. Nesse caso, eu não tenho. Não, não, tu não precisa disso, né? Tu já tem a variância. Ele já Ah, deu, sacou? Então tu não precisa. O que tu precisa agora é saber utilizar a tabela T-Student. uhum. Então, Então, não sei, o professor nunca usou tabela com a gente. ou tu usa o teu aplicativo, mas a questão é, quando tu tá falando de T-Student, tu tem uma coisa chamada grau de liberdade. Uhum. E tu tem outra coisa, né, que é a probabilidade ali. Então, o grau de liberdade do teu problema é sempre um menos a tua quantidade de produtos. No caso de tamanho da amostra, né, que é 24, beleza? Então vai ser 24. O teu grau de liberdade vai ser 24. Eu te mandei a tabela, tá? Então a gente tem que olhar lá na coluna do 24. Olha lá. E agora o que tu tem que procurar é o nível de significância, né? Veja, tu tem um negócio bicaudal. Ali é unicaudal, tá? Aqueles dados ali é para unicaudal. Então tu tem que pegar metade. Eu acho que é isso. Tu tem que pegar metade. Se é 5% o teu nível de significância, ali tu vai ter que pegar 2,5%, entendeu? Uhum. O 2 e... Putz, mas não tem o 2,5% ali, tô precisando de uma tabela melhor. Que é isso, velho? Que tabela lixo, não tenho 2,5%. Uma coisa e outra, hein? Bem, depois tu procura, mas eu achei aqui como próximo de 2,5%, 2,492, tá bom? Uhum. Esse seria o, vamos dizer assim, o T crítico, certo? Então,
a coisa é o seguinte, se tu tiver mais, né, de 2,492 ou menos de menos 2,492, você está dentro da região crítica. Lembrando que a região crítica aqui é sempre as pontinhas. Na unicaudal, as duas pontinhas. Na bicaudal, desculpa, as duas pontinhas, certo? Então, tu vai ter 2,5% aqui, né? E 2,5% aqui. Concorda comigo? Uhum. Então, tu tem que pegar o dado ali para 2,5%. Que nessa tabela não tem. Tem que achar outra. Mas eu cheguei nesse aproximado aqui, tá? De 2,492. Então, no caso, quem que é o Z aqui? O T aqui, né? 2,492. E aqui é menos 2,492, certo? Uhum. Isso. Então, agora tu faz a conta. A conta é extremamente parecida. É a mesma conta, só que em vez de Z aqui é T. Ok? Uhum. Isso. E daí tu chegou num dado aqui. Tu elevou o quadrado que já estava ao quadrado. Isso tá errado, tá? Aqui não tem esse quadrado. Ah, tá. Daí não é tão alto o valor ali, né? Vamos só arrumar isso. 31,7 dividido por 25. 1,2 raiz 1,12. 1,9 dividido por 1,12. 1,69. Ou seja, de acordo com a minha tabela T, né? Tá antes. Concorda comigo? Uhum. Então a gente tem que novamente rejeitar a hipótese alternativa e aceitar a hipótese nula. É sempre isso. É sempre Uhum. baseado no desenho, sacou? Entendi. Vai dizer que assim, querendo ou não é um pouco fácil. O problema é a interpretação, né? É. Pois é. E eu vi que tu é boa de conta também. Eu tava esperando que tu fosse ruim, pelo que tua mãe falou, que tu tá com dificuldade e tal. Mas tu Não, fez todas as contas certo. continha básica a gente consegue fazer, né? Ah, mas tu não precisa de muito mais que isso. Na tua área não precisa, né? Talvez tenha um estudo estatístico outro, mas daí, claro, É. Eu não entra aquela. entendo porque eles botam para fazer estatística se o TCC do pessoal do curso de estatística é ajudar o pessoal que quer dados. Então, tipo, se eu precisar de alguma coisa, eu posso muito bem chegar, ai, faz o seu TCC para, tipo, voltado para minha pesquisa, enfim. Meu, eu, sinceramente, assim, na tua área, eu acho que é um erro epistemológico fazer conta. Eu vou ser professora de sociologia, não sei por que eu preciso aprender isso. Não, mesmo assim, né, cara, tipo, qualquer coisa que tenta descrever a ação humana por meio de matemática tá errado, né? O ser Uhum. humano não pode ser matematizado, né? Então É, não tem como funcionar um negócio desse. No fim, essas teorias estatísticas aí sobre a ação humana estão sempre erradas, não tem condição. tem uma briga gigante no departamento de ciência política por causa disso, que uma parte defende que a gente tem que ficar na parte estatística e outra parte defende que não. Claro, isso aí é epistemologia. As pessoas jogaram epistemologia no lixo, né, cara? Eles Uhum. acham que tudo é newtoniano. Tudo tu É, pode fazer uma conta. É ridículo isso. Essa discussão deveria ter acabado no positivismo, mas o Brasil é atrasado até nisso, né? O nossa bandeira positivismo é já tinha positivista. morrido há 100 anos na Europa e é o lema da nossa bandeira até hoje, desde quando surgiu a República. É ridículo, cara. Bem, anyways, isso aí é uma outra discussão. Espero que você tenha gostado, espero que eu tenha te ajudado pra caramba. Uhum. Depois eu te mando o vídeo e precisando é só chamar, beleza? Tá bom, obrigada, viu? Eu que agradeço. Show de bola aí. Valeu! Tchau.